Olha eu aqui de novo, prontos para mais um pau na cara Futebol Clube hoje. Então vamos lá falar um pouquinho agora sobre outro conjunto. Meu Deus do céu, professor, não aguento mais conjunto, é natural, é inteiro, é racional. O que mais tem depois disso? Tem mais conjunto sim. Nós vamos falar agora do conjunto dos números reais. Então até agora nós aprendemos o seguinte, que qualquer número que pode ser escrito dessa forma aqui, lembra o número em cima ou embaixo não pode ser o zero. Ele é um número racional, certo? E na hora que eu tiro ele da fração e transformo ele em números, ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número decimal exato ou uma dízima periódica. Calma aí, professor, não entendi nada que você falou. Vamos lá, vamos devagar. Então, olha só. Um número em cima e outro número inteiro embaixo. 4 meios. 4 meios é a mesma coisa que 2. 2 não é um conjunto do número natural? É. Mas ele não é possível também escrever aqui em forma de fração? É. Então esse cara aqui, ele pertence ao conjunto dos números naturais e ao conjunto dos números racionais. Esse natural ficou bem feio aqui. Pronto. Ok? Mais um. Menos 15 dividido por 1. Quanto que dá isso aqui? Menos 15. Consegui escrever em forma de fração? Dois números inteiros, um em cima e outro embaixo? Sim. Então esse número menos 15, ele pertence ao conjunto dos números inteiros e também pertence ao conjunto dos números racionais. Então olha só. Os números inteiros também são racionais. Os números naturais também são racionais. E aí nós vimos também que tem aquelas aqui, ó, lembra dessa fraçãozinha? Esse aqui vai dar menos 1,5. Esse menos 1,5 aqui, ele é um número decimal exato, porque eu consigo terminar a continha. Chega no resto de zero na divisão. E nós aprendemos também aquele outro aqui, ó, agora há pouco, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1,333, que vai para o infinito. E se eu ficar fazendo a conta, eu vou ficar velhinho, mais caduquinho e nunca vou terminar a conta. Okay? Então a gente para a conta aqui e coloca esse risquinho em cima do 3 para indicar que o 3 vai para o infinito. Como é que a gente chama isso mesmo? Nós chamamos isso de dízima periódica. Então tudo isso aqui pertence ao conjunto dos números racional, que é representado por um quê de racional, tá? Um quê de quociente, talvez, não sei. Certo? E agora, será que tem algum número? Será que isso aqui satisfaz a todos os números que existem? Pensa comigo, só existe número natural, número inteiro e decimais? Ou existem outras formas de número? Essas outras formas de número vão estar contidas aqui no conjunto dos números racionais. Olha aqui. Então essa aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Essa aqui é a frasezinha que você precisa copiar. Ok? Que você precisa copiar de caneta colorida. Fazer aquele quadro ao redor. Luz pisca-pisca fosforescente, já conhece a história, né? Olha só, eu vou ler aí inteira para você. Quando a sua representação decimal é infinita, ó, infinita e não periódica, o número não pode ser escrito nessa forma aqui, ó, que é a forma do número racional. E, portanto, não é racional. Números desse tipo são chamados de números irracionais. Professor, traduz que eu não entendi, foi nada. Ok. Esse número tem a dízima periódica. Nós só queremos números que vai para o infinito. Esse carinha aqui tem a dízima periódica. Se você fizer uma continha, e aparecer algo assim, e o
continua. E você não encontra um número que se repete. Você não encontra uma dízima periódica. Então esse número não é racional. Esse número é irracional. Olha só, irracional. Ok? Então olha só, nós estamos falando dos números irracionais. Daqui a pouco a gente chega lá no número real. Ok? Esse número é irracional. Ah, professor, então quer dizer que esse número aqui, ó. Esse número aqui, professor, esse número aqui é irracional? Por que não? Olha o 73 se repetindo aqui. Então ele vai ter a dízima periódica aqui, ó, em cima do 73. Ele tem esses três intrusos no meio, mas ele vai ter uma dízima periódica. Então ele é racional. Você não vai encontrar números que se repetem sucessivamente, ok? Nos números irracionais. Vamos ver alguns exemplos, então? Esse símbolozinho aqui, ó, okay, representa uma letra grega chamada π. Por que foi dada uma letra para o número, professor? Porque ele é um número, olha aqui, ó. 3,14159265, ele vai continuar até o infinito sem ter uma dízima periódica. Então, como é que eu vou escrever um número que vai até o infinito? Então, para eu escrever um número grandão desse, a gente não, né? Eu não fiz nada disso. Né? Na matemática, nós usamos a letra π para representar esse número. Se você pegar a sua calculadora, você vai achar esse número π na sua calculadora. Ele é um exemplo de número irracional. Ok? Por quê? Porque ele tem infinitas casas decimais e não tem parte periódica. Olha que bonitinho a explicação do que é um número irracional. Para você escrever no seu caderno também. Então, o que é um número racional? Está aí a resposta. Escreve aí no seu caderno também, coloridinho, bonitinho. Ok? Que rabisqueira fez esse quadro, hein? Misericórdia. Vamos tocar o barco então? Vamos ver mais outros exemplos de números irracionais. Vai fazendo suas anotações aí, eu vou acabar o quadro aqui. Vamos lá. Vamos ver quem termina primeiro. Você ou eu? É só você pausar que você termina primeiro, né? Vamos lá então. Próxima tela, outros exemplos de números irracionais. Outro exemplo de um número irracional é quando a gente faz a continha assim, ó. A gente quer tirar a raiz quadrada de 5. Aí você pensa, né? Ah, professor, como é que eu vou fazer isso, professor? O 5 não é um quadrado perfeito. A gente estudou isso ano passado, hein? Aí você vai para a aproximação. O 5 está antes do 4, que é o quadrado perfeito. E qual é o próximo quadrado perfeito? É o 9. Qual é a raiz quadrada de 5? De 4, desculpa. É 2. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então a raiz quadrada de 5 está aqui, ó, entre o 2 e entre o 3. Então vai ser 2, alguma coisa. E aí você vai fazendo por aproximação, olha aqui quanto é que vai dar. 2,2366067,9, continua. E olha que fala aqui, os matemáticos provaram que não é possível escrever esse número como quociente de dois números inteiros. Por quê? Porque ele vai para o infinito. Ele não tem uma dízima periódica. Então, esse carinha aqui é um exemplo de número irracional. O resultado da raiz de 5. Aí, como é que eu escrevo esse número, então, professor? Com todos esses algarismos? Não, você deixa ele dentro da raiz de 5. Você sabe que é um número que não é nem 2, que é maior que 2, não é nem 3, é menor que 3. Pronto. Você sabe que é mais ou menos isso. Porque ele é infinito. Ok? Aí, por que nós pegamos isso aqui? Porque olha a frasezinha para você copiar aí também. Pintar de colorido. Luz piscadista fosforescente. A raiz quadrada de qualquer número que não seja um quadrado perfeito é irracional. Pronto, matou a charada. A raiz quadrada de qualquer número que não seja quadrado perfeito é um número irracional. Quais são os quadrados perfeitos? Você lembra que ano passado eu pedi para você fazer uma lista?
0 vezes 0 igual a 0. Quadrado perfeito. 1 vezes 1 igual a 1. Quadrado perfeito. 2 vezes 2 igual a 4. 4 quadrado perfeito. 3 vezes 3 igual a 9. E assim a gente foi até 1000 e alguma coisa, lembra? 1032? Então, todos os números. Olha aqui, quem está aqui, ó? Quem está entre o 1 e o 4? Está o 2 e o 3. Então, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Quem está aqui, ó, entre o 4 e o 5, o 4 e o 9, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 6, de 7 e 8 é um número irracional. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Lembrou que é quadrado perfeito? 13 elevado ao quadrado, a multiplicação dele por ele mesmo. O próximo quadrado perfeito, qual é? Depois do 9, é 4 vezes 4. Depois do 4 vezes 4, qual é o próximo quadrado perfeito? 5 vezes 5, um número vezes ele mesmo. Beleza? Outros exemplos aqui, ó. Essa letrinha também, ó. Vou fazer assim mais ou menos, ó. Vou fazer um ozinho com isso no meio. O nome dessa letrinha é Φ. É uma letra grega Φ. E ela tem mais ou menos esse resultado aqui, que vai para o infinito. Ela não aparece na sua calculadora, provavelmente, a menos que você tenha uma calculadora científica, ok? Algumas têm. Também é um número irracional. Na sua calculadora tem uma letrinha E. Eu não lembro, não é a letra E do nosso português, mas é uma letra grega também, não lembro como é que ela se chama. Se você apertar o E aí na sua calculadora do celular, porque a calculadora é pequenininha, se não for científica, não vai ter a letra E, também é outro número irracional, que é representado por uma letra, porque não dá para escrever ele inteiro, porque ele vai até o infinito. E aqui também o seu livro trouxe mais um monte de exemplos de números irracionais. Captou a ideia do que é um número irracional? Eu acho que está ficando muito comprido esse vídeo. Vamos parar por aqui e depois a gente vai falar então do tema desse capítulo 3, que está aqui, né? Porque nós ainda não falamos do tema, nós só chegamos perto dele. Os números reais. Quem são esses caras? Se falou de números reais aqui, por que está falando de números irracionais aqui? Assista na próxima aula.